Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. E o mercado opera misto agora de manhã, com dados econômicos da Ásia e também com os investidores esperando por mais informações sobre o teto da dívida americana. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou sem direção única, com o mercado local refletindo o PIB do Japão, que veio acima do esperado, e também os preços salariais que subiram lá na Austrália, o que pode sinalizar por mais pressão inflacionária por lá. Na Europa, o movimento hoje também é misto, com o setor financeiro operando em queda, enquanto o setor industrial opera um pouco mais positivo, refletindo os balanços corporativos que foram publicados na sessão de hoje lá na Europa. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia foi de queda para os principais índices. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 1,01, o S&P caiu 0,64, enquanto o Nasdaq fechou o dia com queda de 0,18%. O mercado americano segue acompanhando as discussões sobre o teto de gastos do governo americano, que pode deixar os Estados Unidos em uma situação muito delicada. Ontem, vários diretores de grandes empresas entregaram uma carta aberta ao presidente americano Joe Biden e também aos líderes do Congresso para que eles consigam chegar a um acordo e evitar um calote na dívida americana. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, voltou a alertar para a possibilidade de que a partir do dia 1º de junho o Tesouro americano não tenha mais a capacidade de honrar com os seus pagamentos. Na parte de indicadores, as vendas do varejo que saíram ontem vieram abaixo do esperado, mas ainda com algum crescimento, o que mantém o risco de uns juros mais altos por mais tempo lá nos Estados Unidos. A presidente do Fed de Cleveland, a Loretta Mester, ela disse ontem que o Banco Central dos Estados Unidos não pode fazer muito sobre o crescimento econômico do país, mas ela disse que ele pode fazer a sua parte controlando a inflação. Essa fala dela aumentou a percepção de risco sobre uma postura mais rígida quanto aos juros lá nos Estados Unidos, de que essa postura pode acabar se seguindo por mais tempo do que o esperado. Na agenda americana, hoje, agora às 9h30 da manhã, vão sair os dados de construções novas e às 11h30 sai o relatório de estoques de petróleo lá dos Estados Unidos, importante para a gente acompanhar. O preço da commodity vem sendo bastante influenciado por isso também. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está subindo 0,29, Eurostock 600 está caindo 0,15, o FTSE lá em Londres está caindo 0,06%. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,84%, enquanto na China, o Xangai Composite caiu 0,21%. O índice de mercados emergentes cai 0,71% e o DXY, o dólar index, está subindo 0,36% agora. Juros de 10 anos dos Estados Unidos com queda de 0,65%, cotado a 3,52 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,25%. E o petróleo opera com alta agora pela manhã. O petróleo WTI está subindo 0,32% e está cotado a 71 dólares e 10 centavos o barril. Enquanto o petróleo Brent está subindo 0,37% e está cotado a 75 dólares e 20 centavos o barril. O petróleo subindo agora um pouco, mas está bem próximo da estabilidade. O preço vem oscilando ainda em torno das expectativas de que os Estados Unidos volte a recompor as suas reservas estratégicas e também de olho no nível de atividade econômico lá da China. O minério de ferro fechou com uma alta nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, o minério nessa madrugada subiu 2,96% e fechou cotado aos 106 dólares e 74 centavos, o que pode influenciar o setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil na sessão de hoje. O universo de criptoativos opera com leve queda nas últimas 24 horas, o Bitcoin caindo 0,9%, está cotado a 26.840 dólares, enquanto o Ethereum está caindo 0,66% e nesse momento está cotado a 1.804 dólares. Bom, vindo para cá, o Ibovespa ontem interrompeu o ciclo de altas e fechou com queda de 0,77%, ficou cotado aos 108.194 pontos na sessão de ontem. O dólar avançou, fechou com uma alta de mais de 1%, 1,2% de alta, e fechou cotado aos R$ 4,94. A nossa curva de juros acabou subindo em quase todos os vencimentos, acompanhando também a alta de juros lá nos Estados Unidos e também refletindo a leitura do texto do novo arcabouço fiscal que foi apresentado ontem pelo relator, o deputado Cláudio Cajado. A proposta que ele apresentou prevê gatilhos para conter os gastos do governo caso o governo não cumpra a meta fiscal e também ficou um pouco mais rígida do que a primeira versão que tinha sido apresentada pelo governo. Ainda assim, o ministro da Fazenda ele disse que ficou satisfeito com o texto e disse também que agora o desafio do governo é aprovar essa proposta com uma grande vantagem lá no Congresso.
Do lado corporativo, destaque para a Petrobras, que ontem fechou com uma alta de 2,49% nas ações preferenciais, isso depois que a empresa anunciou uma mudança na política de preços da companhia. Além disso, também a empresa anunciou corte nos preços da gasolina, diesel e do gás GLP. A leitura do mercado é de que essa mudança na política de preços da empresa ficou menos ruim do que o que se imaginava e, por isso, as ações reagiram positivamente na sessão de ontem. Já na ponta mais positiva do Ibovespa, ontem o papel que mais subiu foi Hapvida, que saltou mais de 8%, mesmo depois que a empresa reportou um balanço com prejuízo. Isso porque lá no balanço a gente consegue enxergar uma melhora nas margens e também no EBITDA da empresa. O destaque de queda ficou para a Magazine Luiza, que tombou ontem quase 23%, depois que a companhia publicou um balanço bem pior do que o esperado, um prejuízo de quase 310 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 2023. A Vale ontem também acabou contribuindo bastante para segurar o índice mais para baixo, isso porque ontem o minério de ferro lá em Singapura acabou fechando com queda. Bom, na agenda local hoje, destaque para as vendas do varejo, referente ao mês de março, sai agora às 9 horas da manhã, o consenso aponta para uma queda de 0,8% na comparação com fevereiro. E antes disso, agora às 8 horas da manhã, vai sair a inflação medida pelo IGP-10, referente ao mês de maio, que pode dar um pouco mais de sinais sobre as expectativas de inflação e também ajudar a calibrar as expectativas quanto ao próximo movimento de taxa de juros por aqui. Bom, esses foram os destaques que eu separei para a gente ficar de olho hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.